Supergirl está entre nós. O segundo filme da DC Studios que prometia adaptar uma graphic novel bem sucedida da DC, que chegou inclusive a ganhar vários prêmios. Uma HQ conhecida pela sua arte impecável, pela sua grande aventura através de planetas do universo da DC, pela conexão única de duas personagens que se encontram e viram grandes amigas. O filme da Supergirl tinha muita responsabilidade em adaptar uma história como essa, mas será que conseguiu fazer um bom trabalho? E nesse vídeo eu vou fazer a minha análise aqui do filme da Supergirl. E atenção, esse vídeo já tem spoilers. Eu achei que dessa vez não valia a pena fazer um vídeo separado sem spoilers, porque muitas das coisas que eu vou reclamar eu preciso dizer com spoilers, mas eu também não sei se a galera se importa tanto assim, porque essa história todo mundo já sabe como é que é. Só antes de eu começar, eu quero dizer que essa é só a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, eu só vou contribuir na discussão do que eu acho que o filme faz certo e o que o filme faz errado. Eu quero que vocês só me escutem, não precisa concordar comigo. Eu estou sendo 100% sincero com esse vídeo. Eu queria muito chegar aqui e dizer que o filme da Supergirl, como segundo filme da DC Studios, é maravilhoso, é 10 de 10, mas eu não posso, porque eu não estaria sendo sincero comigo mesmo. Beleza? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Supergirl é uma adaptação da HQ Mulher do Amanhã. A história quer abordar o luto da Supergirl pelo que aconteceu no seu planeta natal. A história quer falar também sobre vingança, vingança da Ruth por ter perdido o seu pai, vingança da Supergirl por conta do que acontece com o Krypto. Mas, acima de tudo, a história quer mostrar a conexão dessas duas personagens, Supergirl e Ruth. E a HQ faz isso mostrando uma série de problemas que existem no universo. E tudo isso com uma arte absolutamente espetacular. Como vocês podem ver, adaptar a Mulher do Amanhã é uma tarefa difícil. Tem uma série de pontos que você precisa considerar, abordar no seu texto e também no seu aspecto visual. E infelizmente, como adaptação do material original, esse filme ele não funciona. A Millie Alcock como Supergirl continua com aquela energia que a gente viu no primeiro filme, só que o aspecto mais brincalhão que ela mostrou naquela cena pós-crédito é substituído por um drama bem mais sério. Por trás de toda essa garota festeira, rebelde, que não para em casa porque não consegue se identificar naquele lugar, existe uma pessoa que não consegue se encontrar. Claro, ela não está sozinha, tem pessoas que querem se conectar com ela, como o Superman. Mas no fundo essa garota está solitária, é como se tivesse um buraco no peito que precisa preencher. E tudo isso está relacionado com o seu passado, que nós vamos ver através dos flashbacks do filme. E esse peso que a Supergirl carrega nos ombros por tudo que aconteceu em Krypton, em Argo City, ela entende que abandonou sua família naquele planeta asteroide, é o que não permite ela superar o luto. Essa é a parte que o filme acerta pra mim. Então no primeiro ponto, que é a questão do luto, nesse arco que a Supergirl vai ter no filme, a Millie Alcock manda bem, a direção manda bem e o roteiro manda bem, no tom que tem que se levar esse tipo de problema. A inclusão dos flashbacks também é acertada. Eu gosto como a Millie Alcock cria essa personagem da Supergirl, porque é aquele tipo de sofrimento silencioso. Ela não vai chegar e fazer aquela atuação que vai chorar e vai gritar, sabe? Mas você vê nas pequenas ações, no gesto, na linguagem corporal, que ela tem uma grande angústia com o que aconteceu e ela não consegue tirar isso pra fora. Isso é um mérito da atuação, do roteiro e da direção, porque eu consigo ter empatia por essa personagem. Aqui é a base pra gente começar a contar qualquer boa história. Você tem que ter empatia pela personagem. Você tem que, de alguma forma, conseguir se conectar com a dor dela. E ok, o filme faz isso. Especialmente no grande flashback de Krypton, é ali que a história tem o seu melhor momento. Mas bem, como eu disse, Supergirl Mulher do Amanhã não é uma história apenas de luto e de reconciliação para se encontrar no mundo. É também uma história de vingança. E uma história de conexão da Supergirl enlutada com a Ruth, que é outra personagem enlutada. Só que essa é uma personagem que quer vingança. Só que essa é uma personagem com 13 anos, adolescente, totalmente inexperiente, que não entende da vida, e a única coisa que quer é vingança. Cabe a Supergirl colocar juízo na cabeça dessa criança de que matar alguém, querer vingança, é aquele negócio. Nunca é plena, mata a alma e envenena. A Ruth, ao ver que a Supergirl é extremamente poderosa e capaz de ajudá-la, implora por ajuda da Supergirl.
E a Supergirl se vê no meio dessa história quando o Krypto fica envenenado. É nesse ponto que o filme não funciona mais. Porque o filme, na base do seu roteiro, não sabe o que fazer com as duas personagens para criar um vínculo entre elas. A única coisa que o filme sabe fazer é criar um atrito entre elas, da Supergirl falando que não é para matar e a Ruth falando que quer matar. E elas ficam repetindo isso o tempo inteiro e não evolui uma amizade que tem que se criar entre elas. Não evolui uma admiração que a Ruth tem que ter com a Supergirl. E apesar de todos os vícios de linguagens do Tom King, que, meu Deus, eu odeio aquilo, mas se tem um mérito naquela história escrita pelo Tom King, é a admiração que a Ruth tem na figura da Supergirl. A HQ tem esse negócio que é a Ruth, uma garota, contemplando uma mulher que sabe o que tem que fazer. É aquela contemplação perfeita, o modelo de pessoa que você quer ser, o modelo de pessoa que você quer seguir. Só que ao mesmo tempo, a Ruth tá dominada pelo desejo da vingança, então ela fica balançando entre as duas coisas. Mas durante a jornada da HQ, se cria um vínculo entre as duas muito forte. E o roteiro desse filme não consegue fazer isso, porque tem muito pouco de Ruth no filme. O que a gente vê da Ruth é sempre ela batendo na mesma tecla. Eu quero vingança. E ela discute com a Supergirl pelo menos umas 3 vezes no filme. E como esse é aquele filme que foi com certeza ditado pelo orçamento, você não pode criar uma história que eles passam por um monte de planeta como na HQ. Você vai limitar, porque você não tem dinheiro para fazer 30 cenários diferentes. Você tem dinheiro para fazer 2 cenários, 3 cenários diferentes, talvez, dos grandes cenários. E aí você cria o outro problema que esse filme tem, que é um problema de ritmo. Quando você vê, as garotas já estão no segundo planeta, que é aquele planeta dos mercenários, e num piscar de olhos, elas estão no terceiro planeta, que é o planeta final, o planeta que tem o sol verde kryptonita. O filme não dá folga para as personagens se conectarem. A única vez que isso vai acontecer é quando a Supergirl e a Ruth estão numa casa, e é quando a Supergirl conta o passado dela. Ali é um bom momento, mas ali é um momento que a Kara tá conversando com a Ruth. A Ruth não tá conseguindo criar um vínculo com a Supergirl. O roteiro não se esforça em fazer isso. Como é que a HQ faz? Coloca diversas situações, problemas sociais que elas encontram em vários planetas e colocam as duas para refletir sobre isso. E através dos olhos de uma adulta e de uma criança, elas se conectam e dali cria uma amizade. Como você não tem um monte de planeta para visitar, você não pode fazer isso. E como o filme tá sempre correndo, a única coisa que dá para fazer é o checklist. Entre uma cena de ação e essa que vai acontecer no meio da cidade dos mercenários, vai ter essa cena na casa. E é aqui que elas vão se conectar. Mas deu, esse é o checklist. Você não dá o pulo para fazer o que é o diferencial. Mas você está esquecendo o que realmente faz uma história funcionar, que é o coração da história. E o coração de uma história como Supergirl é a amizade da Ruth com a Supergirl. Se você não se esforça para fazer isso, para criar uma conexão, quando você chegar lá no terceiro ato e a Ruth vai se recusar a matar o Cram, você não vai ter peso no epílogo da história. E tem uma cena que a Ruth fala que adorou conhecer ela, que ela realmente se sente inspirada pela Supergirl, até que a Supergirl convida ela para entrar no jatinho e eles terem uma última festa. Aquilo dali não tem peso nenhum, porque você não sentiu a amizade entre elas. Na minha opinião, isso é muito culpa do roteiro, porque o roteiro não entregou essas cenas pro diretor fazer. Claro que quando as pessoas estão filmando um filme, eles adicionam cenas, tem improvisos, mas eles não vão criar segmentos inteiros, porque não dá. E aqui, pra mim, a ausência de cenas, que é o que faria o plus dessa amizade funcionar, é por culpa do roteiro. E não é culpa da Millie Alcock, não é culpa da atriz que tá fazendo a Ruth. É que elas não têm muito material para trabalhar. Nesses outros 2 pontos, a amizade que deveria ser desenvolvida ao longo do filme e a temática de vingança, isso é uma coisa que o roteiro não consegue desenvolver bem. E nós chegamos no terceiro ato do filme e praticamente o filme termina ali em questão de desenvolvimento de personagem e de história. Para a Ruth, praticamente acabou. Ela vai ter uma cena ali, né, conversando com um lobo, né, porque talvez fosse uma coisa de interesse fazer o lobo influenciar a Ruth como forma negativa, mas não funciona bem porque não tem um momento para a Ruth refletir sobre isso. O lobo só joga sua opinião pessoal em cima disso e a Ruth
né, vai embora, como se fosse o Batman, inclusive. Ela se esconde totalmente feito Batman e Robin. E a Supergirl é a personagem que o filme tenta desenvolver mais no terceiro ato. Porque esse planeta, afinal, aí tem um sol verde, que tem, né, radiação de kryptonita, e isso faz mal pra Kara. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu não sei ainda como que o Krem sabia que a Supergirl tinha fraqueza com kryptonita. Não me pergunte como. Ele só tinha visto ela usando os poderes, mas sem estar com o símbolo S. Como ele deduziu que ela é uma kryptoniana, eu não sei. E eu acho que nem o filme tá muito interessado em saber como que ele descobriu isso. Eu até tenho que assistir de novo pra ver se eles jogam uma frase aleatória pra justificar. Mas pra mim não faz o menor sentido ele saber dessa parada da fraqueza da kryptonita. Porque o Superman, a princípio, nunca viajou pro espaço pra ajudar outros planetas. E a Kara viaja entre um planeta e outro, mas ela viaja anonimamente, só pra beber. Ela não sai com um uniforme. Na HQ faz sentido, porque já é um universo estabelecido, o Superman e a Kara são heróis estabelecidos no universo. O S representa uma coisa no universo. Ok, aí o cara pode saber. Mas aqui dentro do DCU, pra mim não faz o menor sentido. Mas enfim, no que importa a história, é que a Kara fica envenenada por causa da kryptonita, é salva pela Ruth porque ela leva ela até uma sombra, e aí a radiação não é tão forte, e ela vai ter, assim, a sua grande epifania, que é um flashback com o Superman, no momento que ela chegou na Terra. Depois eu falo do Superman, que eu acho que ele tá bem no filme, ele é um dos pontos positivos. Mas é o Superman que apresenta o uniforme pra ela. Depois desse flashback, tem uma cena dela em Metrópolis, que explica por que que ela escuta música o tempo todo, né? Uma forma dela se isolar do mundo, porque ela não se conecta com a Terra. E a única coisa que ela se importa ali é com o Krypto, e basicamente é isso. Esse flashback aqui, que é, na verdade, o que ela tá se lembrando, é o que motiva ela a colocar de novo o uniforme da Supergirl e salvar a Ruth e derrotar o Krem. Pra mim, toda essa parte, infelizmente, não funciona. Primeiro porque tem uma conveniência danada, que é o sol verde de kryptonita se pôr e surgir, né, o sol amarelo. Eu sei que na HQ acontece mais ou menos isso, mas é que tem grandes diferenças na HQ. Primeiro, na HQ não é o grande clímax da história. É quase que no meio da história, né? A Supergirl tá se recuperando. Segundo, a Ruth fica o tempo todo com a Supergirl. No filme isso não acontece. A Ruth sai e é capturada. E pra mim aqui acabou o momento mais catarse da Supergirl pra ela entender que tem que usar o uniforme. Porque no fundo, a Ruth contribuiu muito pouco pra essa jornada dela. Pra essa epifania de que, ok, eu quero voltar pra casa, eu quero ficar com Clark, eu quero ser a Supergirl. Essas memórias que o filme apresenta no filme são memórias que ela já carregava. Em algum momento ela chegou assim a ser Supergirl. De certa forma, ela deveria estar resolvida com o símbolo S. Ela deveria se sentir bem com isso. Mas em algum momento ela deixou de ser Supergirl pra daí ficar vagando no espaço. Tudo isso porque o filme quer criar um arcozinho aqui da Supergirl de abraçar de novo a sua identidade e por isso que boa parte do filme ela não tá usando o uniforme. O que eu acho que é uma justificativa bem pífia do roteiro, tá? Porque você poderia encontrar outras inúmeras razões com ela usando o uniforme o filme inteiro, pra daí no final ela entrar em paz com, né, com a sua persona de Supergirl. Mas o que pra mim realmente não funciona é que essas memórias ela já tinha. Não é que ela tinha suprimido essas memórias, nem nada disso. Então, o momento de catarse é através de coisas que ela já deveria ter no início do filme. O que deveria ser realmente a diferença é a soma da Ruth, do Clark e do Krypto. A Ruth tinha que estar no ombro dela, falando palavras encorajadoras, dizendo o quanto que aprendeu com a Supergirl, dizendo que ela é uma heroína, e isso influenciar a Supergirl durante o momento que ela tá passando mal ali no planeta. O filme, ele até tenta fazer isso, só que é de uma maneira muito errada, porque a Ruth simplesmente leva o uniforme da Supergirl pra Kara, como se ela soubesse que o uniforme fosse importante, sendo que ela nunca viu a Supergirl com o uniforme. No máximo ela falou do Clark e no máximo ela viu a roupa jogada, né, na nave. Mas como que ela chegou à conclusão que aquele uniforme era importante pra questão de ser super-heroína? Porque o roteirista quer, porque o roteirista tirou o uniforme da Supergirl, colocou ela numa situação que ela não pode ir na nave dela, e a única forma do uniforme chegar até ela é se um outro personagem trazer o uniforme até ela. E aí, tem que ser a Ruth, não tem outro personagem. Mas pra mim, toda essa cena teria muito mais impacto se o filme desenvolvesse direito a amizade entre elas ao longo do filme, criasse mais situações para elas ficarem juntas, que o filme tivesse um espaço de tempo maior, mais do que 3 dias, para elas passarem realmente uma jornada, para que elas
acampassem juntas, para que elas comessem juntas, que a Ruth observasse a Supergirl mais como um modelo que ela quer ser como adulta, para daí chegar o momento que a sua amiga que ela teve tá fraca, ela abraçar a Supergirl e dizer que tá com ela, que ela é a sua super-heroína. E, de alguma forma, a Supergirl escutar isso nos seus sonhos e isso ser a epifania para ela lembrar do Clark, do Krypto e ela voltar a ser Supergirl. E tudo isso eu tô falando do roteiro. Ainda tem todo um aspecto visual, de fazer alguma coisa interessante. Joga a Supergirl num cenário todo preto, põe o símbolo do Superman na frente dela, faz ela caminhar, sei lá, faz alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. Faz a Supergirl machucada por causa da Kryptonita rastejar em direção ao uniforme que ela tá vendo. E aí, enquanto ela rasteja, ela lembra das palavras do Clark, ela lembra das palavras da Ruth. Então, assim, ó, infelizmente, né, o final do arco da Kara, que eu acho que é tão bem apresentado no início e durante os flashbacks, infelizmente não funciona no momento mais importante. No momento que você tem que estar levantando da cadeira, você tem que estar super envolvido na jornada de recuperação da Kara. E o que eu sinto é o mínimo, né? Ok, o flashback do Clark é legal, e o flashback ali com o Krypto no quarto lá em Metrópolis. Legal, mas isso é pouco, criativamente falando, sabe? Eu já vi isso 1 milhão de vezes. Bem, depois disso, a gente vai para a grande batalha final, que é na nave do Krem, e é nesse momento que o filme fica feio, mal editado, com uma cena de luta bem qualquer coisa. Tem a música, que eu acho que não é bem escolhida, e ainda tem o cenário da Terra ali, que os bandoleiros ficam girando com suas motos, fazendo tipo uma tempestade, um redemoinho ali, marrom, que é muito feio. É muito, muito feio. As cenas de ação do Craig, a primeira eu até acho que é melhorzinha, que é a questão da Kara ficar se teletransportando. Tem a cena de ação no bar, que é legalzinha. Tem a cena na cidade dos mercenários, que eu acho que é boa, mas aí tem essa cena no final, que é muito qualquer coisa. Que é de longe a pior cena do filme, e a gente tá falando do final. O final tem que ter sua melhor cena. Ou pelo menos tem que ser aquele momento que você mais se empolga. E, pô, é o momento que ela pega o uniforme tá lindíssimo, o tom de azul tá maravilhoso. Queria que esse tom de azul fosse pro Homem do Amanhã. A Supergirl tá fazendo umas façanhas ali com os poderes dela, que são bem legais. Pô, tem uma hora que ela cai na água, joga uma visão de calor e explode, assim, é muito Dragon Ball. Eu gosto da ideia do que tá acontecendo ali, mas do jeito que foi filmado, não me parece ser tão interessante assim. E eu acho que quando você revê na televisão, vai ser pior, sabe? No cinema já é evidente que o fundo não tá legal. Então, depois de ter esse clímax, que é bem nota 5, a gente vai pro que é pra ser a grande polêmica da história. A Ruth, na hora de matar o Krem, não mata, né, porque ela aprendeu tudo isso com a Supergirl, nem de longe tem o mesmo peso na HQ. Cara, na HQ ela tenta atacar o Krem e ela simplesmente não consegue. O corpo dela não consegue. Porque ela sabe lá dentro dela que a Supergirl não ia matar e ela quer ser como a Supergirl. E aqui acontece tipo isso, só que não é tão legal. Ela sai de cena e é aí que vem a polêmica, porque a Supergirl vai lá com a Ruth afastada, sem saber, e ela mata o Krem na espadada, totalmente consciente. Esse é um final corajoso. Não acho que seja um desastre completo, mas é um final que rasga a HQ, tá? Rasga o significado da HQ. No fundo, a Supergirl sempre concordou com a Ruth sobre matar o Krem. É só que ela não queria dizer isso pra Ruth. Ela não queria influenciar a Ruth. Ela tem noção do peso que é ser Supergirl, o modelo que ela é para uma criança, especialmente uma garota de 13 anos, mas ela concorda com a Ruth. O significado da HQ é tipo totalmente o oposto desse. A Supergirl ensina pra Ruth que não é pra matar, a Ruth entende que não vai matar, a Supergirl pega uma espada e quando ela vai matar, ela não mata, porque a Ruth não quer que ela mate. Mostrando que o código moral da Supergirl, mesmo com o pior cenário possível, mesmo com tudo que aconteceu com o Krypto, mesmo com tudo que aconteceu com o Cometa, mesmo depois de tudo que a Ruth passou, o código segue intacto. E elas encontram o que é pra ser uma punição pior que a morte. Elas prendem o Krem numa prisão suspensa temporal, que eu acho que era Zona Fantasma, mas não tenho certeza se era Zona Fantasma. E aquela punição, no meu entender, tá? Aquela punição é pior que a morte, porque o cara ficou em animação suspensa por anos, só podendo refletir sobre o que aconteceu. E a Kara conseguiu seguir com sua vida sem matar o Krem. A Ruth também, ela escreve o livro lá no final. Então, de alguma forma, elas conseguiram encontrar paz com a punição que elas escolheram pro Krem. Só que aqui o filme tenta fazer o contrário. Bem, não é porque o filme tá fazendo o contrário que necessariamente seja ruim.
é porque é uma decisão autoral da roteirista. Eu acho isso louvável de querer mudar. Mas eu acho importante dizer que estão matando o significado da HQ. Agora, dá pra funcionar. Pô, tem filmes históricos, né, que o personagem busca vingança e ele realmente tem sua vingança. Isso tem um preço, ele vai pagar pro resto da vida, mas o personagem aguenta. É mais ou menos como que a roteirista vê a Supergirl aqui. Supergirl não tem um código moral como primo, mata se for necessário, mas ela mata porque ela aguenta. Esse é o argumento da roteirista. Ao contrário da Ruth, a Ruth não aguentaria. Eu vibro com a morte do Krem. Eu entendo a ideia de querer matar o Krem. É só que no final do dia, por mais que no contexto do filme até faça sentido, pro contexto do universo eu acho péssimo. De verdade. Porque eu não consigo ver a Supergirl matar assim. Eu sei que a Kara é diferente do Superman. Pô, eu não li todas as histórias da Kara. Talvez ela tenha matado alguém em algum momento da vida dela. Mas é que eu não concordo com essa decisão dela matar. Pelo simples fato que um dia ela vai voltar pro planeta Terra, ela vai conversar com o Superman, ela vai ter que olhar nos olhos do Clark e dizer, eu matei uma pessoa. Pra mim, Superman e a Supergirl precisam compartilhar o mesmo código moral. E eu sei que a Kara não deve nada a ninguém, eu sei que a Kara não precisa responder pro seu primo. Não é sobre responder com seu primo, é sobre eles se conectarem, porque um se importa com o outro. E eu não vejo a Kara fazer isso. Até a Mulher Maravilha, que eu acho que historicamente matou mais que a Supergirl nos quadrinhos, eu não vejo ela fazer isso. Por isso que eu acho que é um erro de personagem ela matar. Por mais que seja uma decisão ousada. Por mais que eu talvez nem fique tão brabo assim como aconteceu no Homem de Aço, que eu fiquei brabo que o Superman matou o Zod. Mas eu ainda acho que é uma decisão ruim. Uma decisão que talvez fosse necessária mais reflexão. O Krem do filme merece morrer, assim como o Krem dos quadrinhos merece morrer. Mas eu não acho que vale a pena você mudar todo o significado da história por isso. Se você realmente quer matar o Krem, eu acho que daí você tinha que usar um outro personagem. Faz o Lobo sujar as mãos. Não deixa esse problema pra Supergirl. Porque daí você lava as mãos dizendo que, ó, matei esse cara que era um merda, mas não fiz a minha personagem se corromper no processo. Por isso que eu não consigo concordar com essa decisão. E eu acho que tudo isso muito estranho pra própria mensagem que o filme quer construir. Porque a Kara não quer que a Ruth veja o que ela faz. Ela tem essa consciência de que é uma ação errada. Só que pras pessoas que estão vendo o filme, a Kara vai e faz isso. Ok, a Ruth não viu, mas todas as pessoas que estão vendo o filme vão chegar à conclusão que, ok, algumas pessoas você pode matar. Algumas pessoas, sob alguma justificativa, dependendo do que ela fez, você pode matar. É isso que eu chego na conclusão do filme. E eu não sei se essa é uma mensagem correta para um filme da Supergirl. Ainda mais um filme que está adaptando uma HQ como Supergirl, Mulher do Amanhã, que tem a mensagem completamente contrária. Você pode também defender o filme e dizer que a Supergirl tá fazendo isso para tirar dos ombros essa responsabilidade da Ruth e também das outras pessoas que o Krem sequestrou, as outras mulheres. O gesto da Supergirl é um gesto em defesa das mulheres que passaram por esses problemas. O que eu acho que super funcionaria num filme Elseworld da Supergirl, mas não num filme de universo de DCU, sabe? Além disso, eu acho que isso suja a relação da Kara com a Ruth. Porque a admiração que a Ruth tem com a Supergirl é forjado numa grande mentira. E tá lá no pôster da Supergirl. Verdade, justiça, whatever. Por mais que os caras tentem fazer deboche com o slogan original do Superman, a Supergirl também atua pela justiça e pela verdade e por uma manhã melhor. É realmente uma coisa que eu acho que é muito fora da personagem. E bem, tem o Krem. E o Krem é muito ruim, tá? Na HQ ele também é muito ruim. Ele não tem nada, ele é só um obstáculo, não se fala muito dele. O visual na HQ também é ruim, um pouquinho melhor do que tá no filme, né? Porque o do filme é lamentável, né? É lamentável o visual dele. Mas ele não tem praticamente nenhuma cena solo, não tem nenhum momento que o filme corta pra mostrar o que o Krem tá fazendo. Não há nenhuma intenção de desenvolver esse vilão, falar mais dele. Ele é só mal, ele é ruim, ele atira no Krypto, é isso aí, odeie ele. E acabou. Vilão bem unidimensional. Só que eu também acho que esse argumento de que, é ruim na HQ, então consequentemente tá liberado fazer ruim no filme, um tanto quanto fraco também, né? Você tá abdicando de tentar dar qualidade pro seu filme. Aquela máxima dos filmes do 007, um filme do Bond é tão bom quanto o seu vilão, também vale pra filme de super-herói. Qual foi o último filme de super-herói que você viu, assim, que é bom? Não, esse filme de super-herói é bom e o vilão é ruim. No geral, um filme de super-herói precisa muito do seu vilão. Um filme, a mídia filme, é muito diferente da mídia HQ. Então, desculpa, eu não consigo comprar esse argumento.
É um ponto muito negativo seu antagonista ser tão genérico assim. Você tinha que tentar fazer esse vilão um pouco melhor do que na HQ. Bem, outras coisas que eu acabei esquecendo de falar. O Lobo tá no filme, a gente já sabia. No momento que ele entra no filme, ele participa bastante. E o Lobo é um personagem que não tá no quadrinho original. Mas a gente sempre imaginou que era muito fácil de justificar o Lobo nesse filme. E de fato, é muito fácil de justificar. Ele tem um contrato para pegar o mercenário de um bandoleiro, né, que tá ali no grupo do Crumb. Fechou, ele tem um objetivo no filme. Você não pode dizer que é um cameo barato, porque ele tá no filme, ele tá justificado dentro do filme, ele tem um objetivo e ele cumpre o objetivo no final do filme. E eu não acho que o Lobo, Jason Momoa, esteja ruim. É só que, ao mesmo tempo, quando anunciaram o Lobo lá atrás, o Lobo vai estar no filme da Supergirl, eu achei que eu iria me empolgar mais com a presença do Lobo, até porque é tipo o fancasting dos sonhos, né? Jason Momoa, Lobo, aquelas artes lá desde 2016. E ver ele no filme é legal. É só que ele não contribui de uma forma significativa no filme. Ele tá justificado dentro da história? Tá. Mas se você tirar tudo do Lobo, não vai fazer muita diferença na história. Pra mim tá bem claro que eles colocaram um Lobo no filme. Primeiro porque eles queriam escalar Jason Momoa para ser o Lobo, encontraram esse filme que seria perfeito, porque é um filme no espaço. Segundo porque é um filme com uma super heroína, então põe o Lobo ali que vai ser o personagem que vai conversar com o público masculino. E com isso ele já tá introduzido no universo e eventualmente ele pode ter um projeto solo. E é isso, não quero também julgar muito o Lobo porque tem que ver um projeto solo dele. Talvez ele com um projeto rated R, um especial de 1 hora, um filme de 2 horas, talvez eu me importe mais. É só que com o que aconteceu no filme, eu não consigo me importar com esse Lobo, sabe? Eu acho que ele tá só ali, não é ruim, mas também não acho que seja muito bom. Até acho que ele é um pouco prejudicado, porque tem uma cena que ele decapita uma pessoa, e você não pode ver nada, obviamente, porque não é um filme rated R, fico com aquela sensação que poderia ser melhor. E por fim, eu também acho válido falar do Superman. Basicamente, todas as cenas dele a gente já viu no material promocional, com exceção da última cena, e eu acho que ele tá bem nas poucas cenas que ele tem. Você vê o jeitão do Clark ali, mesmo tendo poucas cenas, você vê como que ele se importa com a Kara fora da Terra. E a cena ali que ele apresenta o uniforme, tira ela da nave, é uma cena bem fofa, você vê que o Clark tá tentando se conectar com ela, mesmo ela falando kryptoniano e ele não entendendo isso. Não gosto dessa parada dele não saber kryptoniano, tá? Dito isso, a cena é legal, porque você vê pela questão da atuação realmente do David Corenswet. Ele faz a Kara se sentir acolhida. Você sente o amor do Clark pra Kara. Seja no jeito de falar, no fato que ele tá ligando toda hora pra ela. E na cena final, que é uma cena bem legal, que ela volta pra Terra, conversa com o Clark. É uma conversa bem rápida, mas você vê que, quero voltar pra casa, tenho um lar aqui, quero ficar com você. É um jeito de fechar o arco da Kara, que é legal, não é super, hiper, mega emocionante, mas acho que dá pro gasto. E também, nessa cena, ele parece bem mais forte do que costumava aparecer lá no filme do Superman. Enfim, gente, essa é a minha opinião sobre o filme da Supergirl. Tentei exemplificar bem o meu ponto de vista, por que algumas coisas funcionaram, por que outras coisas não funcionaram. Eu acho que é um filme totalmente passável, tá? O problema é que ele não consegue fazer muito mais do que ser passável. A iluminação é legal, o cenário é legal, mas ao mesmo tempo o cenário não é muito criativo, não tem muito espaço para ter vários cenários. A Supergirl é legal, o drama da Supergirl é legal, mas a grande conclusão do arco dela ali no planeta com o Sol Verde eu acho que deixa a desejar. E a direção do Craig é aquela direção protocolar. Talvez um diretor foda elevasse o filme, mas ele também não compromete. Por isso que eu acho que ele tá ali no 6 passável. E o roteiro é aquela coisa, começa bem, né, e vai se despencando ao longo do filme, até chegar no terceiro ato, que aí eu acho que ele se perde. Mas o todo do filme ainda é passável. Eu queria que esse filme tivesse uma identidade própria, eu queria que esse roteiro fosse melhor desenvolvido. Aliás, o James Gunn falou, né, que iria priorizar o roteiro. E aí eu vejo esse filme e, pra mim, o roteiro não foi uma prioridade. É porque esse roteiro me parece a base de um roteiro, que você começa a trabalhar pra refinar ele, pra criar novas situações, pra tentar melhorar. E o roteiro da Ana Nogueira tem bons momentos. O flashback de Krypton é bom, tá? É bem bom. Mas precisávamos ter mais no roteiro nessa qualidade, e o resto não tá nesse nível. Eu realmente não acho que esse roteiro tirou o máximo dessa história. O máximo dessa história é a HQ da Mulher do Amanhã. E no fim do dia, adaptar essa HQ, eu acho que fez mal pro filme. Trouxe um nível de exigência que o filme nunca conseguiu chegar.
tanto no aspecto visual, quanto no aspecto do roteiro também. Uma pena, porque esse filme tinha muito potencial, né? Por causa da história, por causa da beleza da HQ, por causa da Millie Alcock, que eu acho que é uma grande Supergirl, que tá num filme que, né, infelizmente, não tira o melhor dela. E isso a gente já viu tantas vezes acontecer, né? Uma atriz muito boa, que encaixa perfeitamente no papel, mas que infelizmente não tá com aquele roteiro bem fechado pra elevar todo o filme. Enfim, essa daqui é só a minha opinião. Galera, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica de Supergirl. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.